Nono dia. Famílias fortes amam seus líderes espirituais. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, nos diz Hebreus 13, versículo 7. O autor da epístola aos Hebreus, não se sabe ao certo quem teria sido, está exortando aos seus leitores sobre a importância de se lembrarem com respeito e gratidão dos seus líderes espirituais que já haviam morrido. Aqui não fala necessariamente em martírio, mas apenas que não estavam mais nesse mundo. O autor não está preocupado em abordar a maneira como morreram, mas com a vida e o exemplo que deixaram. Se o autor da epístola está exortando seus leitores nesse sentido, é porque havia uma tendência para parte dos crentes de se esquecerem daqueles que foram tão importantes para a edificação de suas vidas. Muito provavelmente o autor está exortando os crentes a se lembrarem dos apóstolos e pastores fiéis do passado. Esses líderes saíram do cenário, já haviam falecido, mas o seu exemplo e os seus ensinos foram muito importantes para a igreja nascente. Por que deviam ser lembrados? Porque eles, acima de tudo, tinham ensinado as verdades eternas do Evangelho, ou seja, anunciaram a grande salvação em Cristo Jesus. Aplicação? Famílias fortes reconhecem o valor daqueles que foram chamados por Deus para transmitirem eternas verdades do Evangelho. Foram instrumentos do próprio Deus como agentes de edificação pessoal e familiar. Segundo a exortação, devemos não somente ter um coração grato pelos pastores que foram bênção para nós e nossa família no passado, mas também ser gratos por aqueles que estão, neste momento, em nossas vidas, nos abençoando e nos edificando. Como adultos em família, podemos fazer o exercício de lembrar aos mais jovens os nomes dos pastores, dos líderes espirituais que foram usados por Deus para nos abençoar. É saudável fazer esse exercício, ou seja, contar história da influência e da forma como fomos abençoados por Deus através de tantos pastores e líderes que hoje já estão no céu ou já estão em outro momento da vida. Por outro lado, em família, devemos também cultivar o espírito de gratidão pelos pastores, pelos líderes espirituais que têm edificado nossa família, nosso casamento e a vida dos nossos filhos e netos hoje. A oração do dia: Senhor, obrigado de coração pelos pastores e líderes espirituais que no passado abençoaram minha vida e a de minha família. Dá-nos um coração grato pelos pastores da atualidade que nos têm ajudado como família a sermos fortes e firmes na palavra de Deus.